Olá, estamos de volta então. Na nossa primeira aula do nosso curso de Direito Previdenciário, nós vimos toda a evolução da proteção social e agora a gente vai exercitar todo esse conhecimento e, obviamente, trazer novas informações. Corta aqui para a tela. Então tá aí exercícios sobre a evolução histórica da proteção social. Poderíamos chamar de evolução histórica da Previdência, evolução histórica da Seguridade Social. As três expressões estão corretas. A primeira, então, é essa daqui. Julgue os itens subsequentes relacionados à Seguridade Social e a seu custeio. A positivação do modelo de Seguridade Social. Essa é uma palavra muito usada em direito e positivação significa que nós transformamos em lei, tá? Então, a positivação do modelo de Seguridade Social. Essa aqui, Seguridade Social, é uma expressão que surgiu na Constituição de 88. Até então não se falava em Seguridade Social. A positivação do modelo de Seguridade Social na ordem jurídica nacional ocorreu a partir da Constituição de 1937. Nós vimos na aula que essa Constituição de 37, ela falava em seguro social. O seguro social é um sinônimo de previdência social, tá? Então, seguro social não é sinônimo de seguridade social. Daí a gente já viu. Isso aqui está errado. É falsa essa assertiva. Mas ele continua. Seguindo o modelo do bem-estar social em voga na Europa naquele momento. No caso brasileiro, as áreas representativas dessa forma de atuação são saúde, assistência e previdência social. Isso daqui é o que a Constituição de 88 chama de Seguridade Social, que obviamente não surgiu na Constituição de 1937. Portanto, está errada esta primeira questão. 2. No tocante à Seguridade Social, julgue os itens subsequentes. A publicação em 1954 do Decreto 35.448, que aprovou o Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, é considerada pela doutrina majoritária o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Afirmação falsa, porque o marco é o Decreto Legislativo 4682 de 1923, nós conhecemos mais como Lei Eloy Chaves, tá? Portanto, falsa essa afirmação. Questão de número 3. A Lei Eloy Chaves, promulgada em 1923, 24 de janeiro, que é o aniversário da Previdência Social, criou a Caixa de Pensões e Aposentadoria dos Ferroviários. O significado histórico dessa medida é, letra A, irrelevante. Olha, nem vou ler o restante. O que tem de relevante no histórico da proteção social é exatamente a Lei Eloy Chaves. Então, quando ele fala que é irrelevante, eu já excluo. Não é possível, que o marco do surgimento seja irrelevante. Sobraram apenas duas afirmações. A primeira, a letra D, relevante. Em especial porque os ferroviários faziam parte da classe de trabalhadores menos favorecida da época. Veja bem, corta aqui para mim. Atualmente, claro, existem cargos que são muito almejados, Por exemplo, quando eu era mais novo, ali na minha adolescência, um cargo muito almejado era ser militar, Então todo mundo sonhava, Pô, eu quero ser militar e tal. Talvez ali, reflexo do regime militar, eu mesmo, Entrei nessa e fiz concurso para uma escola militar. Eu integrei a escola preparatória de cadetes do ar, depois eu fui da academia da Força Aérea, eu fui piloto e tal. Minha turma já vai a brigadeiro agora no final desse ano. Eu saí já tem muito tempo, mas era algo muito almejado, Nos anos 90, TTN,
auditor fiscal, eram cargos também muito almejados. Hoje em dia existem vários cargos, aí depende muito da aspiração de cada um. Tem gente que quer trabalhar no judiciário, tem gente que quer trabalhar no executivo, tem gente que quer trabalhar no legislativo. Hoje as opções, né, são muitas, então você pode se dar ao luxo de trabalhar em algo que tenha mais a ver com você. Mas lá na década de 20, o ó do borogodó era você ser ferroviário, né? Então o sonho das mães era que as filhas casassem com um ferroviário, porque era um cargo assim que pagava bem, era um cargo assim que as pessoas sonhavam em ter. Então, o que ele falou aqui, que era menos favorecido, obviamente que não, eram tão favorecidos que tinham representação no Congresso e foram os primeiros a obterem a proteção previdenciária como nós conhecemos hoje, beleza? Então, a letra D está errada, corta para cá. Letra E, relevante, pois representa a primeira etapa da história do modelo previdenciário no país. Corretíssima. Letra E, então, é a que nós vamos assinalar. Questão de número 4. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Bom, INAMPS ele foi extinto em 1993, o SIMPAS, né, perde o sentido, né, com a Constituição de 88, não. IAPAS e INPS, aí sim, certinho, letra B. Juntou esses dois e formou o INEXS, Instituto Nacional do Seguro Social. Isso aconteceu em 1990, 2 anos depois da promulgação da Constituição. Funabem e SEMI foram extintos, Dataprev ainda existe, LBA foi extinta no governo Collor, IAPAS, né, foi absorvido e formou o INPS, INAMPS foi absorvido pelo Sistema Único de Saúde. Então, letrinha B na questão de número 4. 5. Julgue os itens abaixo, né? Provavelmente o que é que ele vai querer? Que a gente marque quais estão corretas, né? Então vamos lá. A Carta Constitucional de 37 previa como forma de atuação do Estado as áreas de saúde, assistência e previdência, além de inúmeras outras inovações na área de seguridade social. Ele quer te confundir, né? Porque a de 37, ela falava de seguro social, não de seguridade. Então tá errada esta daqui. 2. A Constituição do Sistema de Proteção Social no Brasil, a exemplo do que ocorreu na Europa, deu-se em razão de longo e vagaroso processo de superação dos postulados do liberalismo clássico. Isso aqui merece uma explicação. Liberalismo clássico. Corta aqui para mim. Bom, ao longo da formação da nossa sociedade e do Estado, nós tivemos algumas revoluções. A principal delas, a mais festejada, é a Revolução Francesa, e na Revolução Francesa houve uma limitação do poder do rei, tá? Com a Revolução Francesa, o homem passa a ser respeitado dentro do sistema político, tanto que é a partir daí que surge a ideia de que todo o poder emana do povo, é a partir daí que a Constituição efetivamente limita o poder do rei. É a partir da Revolução Francesa que a liberdade ela passa a ser festejada. O Estado, você não se mete comigo. Eu agora sigo a lei, que por acaso a lei é feita pelo povo. Então seria um modelo bastante ideal para aquela época. Então surge o liberalismo. Nessa ideia de liberalismo, o Estado não se mete na minha vida. Tá? Se eu for preso é porque eu cometi um crime previamente previsto em lei. Esse liberalismo clássico não criou um ambiente favorável para a proteção do Estado. Por quê? Era um momento em que as pessoas odiavam o Estado. O Estado, no passado, ele abusava do poder, ele mandava prender, mandava soltar. A Revolução veio para acabar com isso. O Estado, você fica aí e eu fico aqui.
Você não se mete na minha vida. No liberalismo clássico não havia ambiente para proteção social, porque a proteção ela vem do Estado e as pessoas queriam o Estado longe. Só com o passar do tempo, só com a sedimentação dos males que a Revolução Industrial trouxe, é que as pessoas se deram conta de que elas precisavam do Estado. Ó, Estado, você tem que vir aqui me dar serviços sociais. Mas nesse momento do liberalismo clássico não havia ambiente para proteção social. O Estado ficava longe da população, beleza? Corta para cá. Por isso que ele fala, né? Razão de longo e vagaroso processo de superação do liberalismo clássico, tá? Liberalismo clássico, o Estado não se mete na vida das pessoas. É dessa época, turma, que surge a história de que todos são iguais perante a lei. O patrão é igual ao empregado. Só com o passar do tempo que o empregado viu que ele não é nada igual ao patrão, que ele tem que ter uma proteção diferenciada. Mas vamos lá. Passando o sistema da total ausência de regulação estatal para uma intervenção cada vez mais ativa do Estado, que culminou com os atuais sistemas de proteção previdenciária. Correto. Lembre-se, nós falamos no histórico. Primeiro veio a assistência social. Não só aquela da igreja, né? Tinha outras assistências, mas aí envolve evolução histórica no mundo, não nos interessa muito. Uma bastante interessante era a chamada de Sperrenland, lá da Inglaterra. Sperrenland, ela dava uma remuneração mínimo, né, para as pessoas que eram desassistidas. Só que isso era uma prestação dada por cada condado. Então, o condado que pagava mais, os mendigos iam tudo para outra cidade. Mas era uma forma de assistência que não nos interessa. E depois veio a Previdência Social. Mas aí um detalhe para vocês. Quem é que começou a fazer barulho? O trabalhador ou o sujeito desassistido? Quem fazia barulho era esse daqui, ó. Tá? O trabalhador, até porque o Karl Marx, com as ideias socialistas, começou a juntar, né? Trabalhadores de todo mundo, univos, né? Para a gente combater o capitalismo. Esse cara aqui, ele ficava calado. Esse aqui ficava calado. E esse aqui gritava, reclamava. Aí o que aconteceu com a proteção? Ela paulatinamente migrou da assistência para a previdência social. Só que, como a questão diz, isso foi muito devagar, porque naquele momento das revoluções, a ideia é que o Estado ficasse parado. Só depois, lá no comecinho do século XX, né, é que a proteção social, o estado do bem-estar social começa a ganhar corpo. 2 está certa. 3. Somente no século XX veio a lume no Brasil normas de caráter geral em matéria de previdência social, já que antes de tal marco temporal, a regulação era dispersa em textos legais e específicos. A gente pode colocar aqui como verdadeiro também. 4. É entendimento doutrinário dominante que o marco inicial da Previdência Social brasileira foi a publicação do Decreto Legislativo 4682, 1923, Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadoria e pensões nas empresas de estradas de ferro existentes, sendo que tal instrumento normativo foi o pioneiro na criação do Instituto da Aposentadoria. Bom, no histórico que nós vimos, pioneiro mesmo na criação de aposentadoria foi a Constituição de 1891, porque ela criou a aposentadoria por invalidez, no caso do servidor acidentado em serviço. Então era voltada para servidor e no caso de acidente em serviço. Então a aposentadoria até já existia no nosso sistema. Vamos descartar essa daqui. E a Carta de 34 foi pioneira em prever, forma tripartite de custeio, ou seja, a contribuição dos trabalhadores, a dos empregadores e a do poder público. Isso aqui está corretíssimo, né? Então, ficamos com 2, 3 e 5. Avançando aqui. 2, 3 e 5, letrinha E, sendo a nossa resposta. Beleza? Vamos lá, tem mais.
Julgue os itens a seguir relacionados à Seguridade Social. Essa aqui é a questão de número 6. No ordenamento jurídico brasileiro, a primeira referência a instituições que promovessem ações relacionadas ao que hoje se denomina Seguridade Social foi feita pela Constituição de 1824, que criou as casas de socorros, consideradas embriões das Santas Casas de Misericórdia. Essa é uma questão que gera muita dúvida nos alunos por conta da sua linguagem, tá? Vamos dissecá-la. Repare o seguinte, é verdade. Essa Constituição de 1824, ela falava nas casas de socorros. Nós tivemos em 1543 a nossa primeira Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia. Aí tivemos em 1824 as casas de socorros, ok? Bom, isso aqui vem primeiro, isso aqui vem depois. Só que ele usa uma expressão dúbia. Quando ele diz assim, embrião, embrião. Intuitivamente, a gente acha que o embrião vem primeiro, né? Mas não é bem assim. Você precisa ter um pai, você precisa ter uma mãe, e aí vem o embrião, ok? O que ele quer dizer é que a casa de socorro é um filhote da Santa Casa. E isso está certo, tá? Então, não é que o embrião vem primeiro, o embrião vem depois, né? Eu preciso aqui, ó, da concepção. Então tá certo também. Então vamos lá. No ordenamento jurídico brasileiro, a primeira referência a instituições que promovessem ações relacionadas ao que hoje se denomina Seguridade Social ou Proteção Social foi feita pela Constituição de 1824. Repare, até então nós falávamos de fatos. 1543, 1795, né, pensão para órfãos lá da Marinha. 1824 é legislação. Ele fala de ordenamento jurídico. Então, em termos de legislação, a Constituição, sim, ela começa a tratar dessa proteção. Por isso, é verdadeiro. Beleza? Show. Próxima. Tá aí, ó, a previsão das casas de socorros na Constituição de 1824. 7. Em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social, a seu histórico e estrutura, julgue o item a seguir. O INSS, a autarquia federal, atualmente vinculado ao Ministério da Previdência Social, não, está errado, né? Não que esteja errado, só justificando. Hoje está vinculado ao Ministério da Economia, ok? Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal, atualmente vinculada ao Ministério da Previdência Social, surgiu em 1990, como resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica, INAMPS, e o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social. Errado, né? Falso. De novo, foi IAPAS mais INPS, igual a INSS. O INAMPS foi absorvido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Por isso é que está errada. Questão de número 8. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. É o Poder Executivo autorizado a instituir o Instituto Nacional do Seguro Social, Lei 8.029 de 90. Então, essa aqui é só a explicação, ainda não é a resposta, ainda não é a próxima questão. E aí ele fala da fusão do IAPAS com o INPS, por isso que estava certinha a questão. Ó. Lei 8.029 de 90. Aí sim, agora a questão de número 8. Em relação ao INSS, a seu histórico e estrutura, julgue o item a seguir. Bom,
a fusão da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária centralizou em apenas um órgão a arrecadação da maioria dos tributos federais. Contudo, a fiscalização e a arrecadação das contribuições sociais destinadas aos chamados terceiros, SESC, SENAC, SESI, SENAI e outros, permanecem a cargo do INSS. Bom, 2007, Lei 11.457, essa aqui cria a super receita, tá? E a super receita retirou do INSS a atribuição de arrecadar as suas contribuições, tá? Levou tudo para a Receita Federal, de modo que não permanece mais com o INSS a atribuição de fiscalizar a arrecadação do Sistema S. Quem faz isso é a Receita Federal. Em relação a essa Secretaria da Receita Previdenciária, ela realmente existiu por um curto espaço de tempo. Então, na história, funcionou assim. Antigamente, por exemplo, quando eu entrei no INSS, você tinha os procuradores, você tinha os fiscais do INSS. Os procuradores faziam a defesa do INSS e os fiscais cuidavam da arrecadação das contribuições previdenciárias. Aí, por 2004, 2005, criaram a Secretaria da Receita Previdenciária, sai do INSS, vai para o Ministério da Previdência, fica ali por algum tempo, e logo depois essa Secretaria da Receita Previdenciária é absorvida pela Receita Federal. Então o que a gente tem hoje é a super receita. Por que ela é super? Porque ela arrecada as contribuições previdenciárias desde 2007. Então foi isso, né? Resolvemos algumas questões aqui sobre o histórico da proteção social e, na sequência, nós vamos ver o modelo atual, a Seguridade Social na Constituição, e aí já tem novidade da reforma da Previdência. Já já eu retorno.